Seja muito bem-vindo e nesse vídeo aqui você vai descobrir se está sofrendo ou não com ejaculação precoce. Vamos fazer um teste rápido que vai levar em consideração fatores muito importantes e você vai sair desse vídeo aqui com a resposta. Antes de qualquer coisa, se inscreva nesse canal se esse assunto te interessa, deixa o like se esse teste aqui for te ajudar de alguma forma. Então tá, não existe um cronômetro que vá medir quando que de fato é ejaculação precoce, porque a gente tem que considerar três fatores. A gente tem que considerar o fator tempo, a gente tem que considerar o fator controle e a gente tem que considerar o fator desconforto pós-ejaculatório, beleza? Se a gente não considera esses três fatores aqui, a gente não pode falar de ejaculação precoce, com a única exceção de casos onde a ejaculação ocorre antes da penetração, tá? Então, se a ejaculação ocorre antes da penetração, não teve ali nenhuma preliminar ou algo do tipo, e você já entrou em estado de ejaculação, já atingiu o orgasmo, muito provavelmente você está passando por um quadro de ejaculação precoce. Nesse vídeo nós também vamos falar nos tipos e como que a gente pode resolver esse transtorno. Mas vamos para o teste. Vamos lá, Henrique, eu duro, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Muitos vão dizer que quem dura 5 minutos já é considerado um samurai das 4 paredes. Vamos entender o seguinte, tá? A gente precisa levar em consideração esses três fatores. Então, o tempo é um dos fatores. Em geral, se formos considerar uma média do brasileiro, a média do brasileiro numa relação íntima até chegar ao orgasmo está entre 2 a 5 minutos, a média. E a gente vai ter lá os caras que vão mais do que isso e os caras que vão menos que isso. Se a gente considera, a partir do momento da penetração, um orgasmo em até 60 segundos, em até 1 minuto, a gente pode considerar a ejaculação precoce. Mas a gente só vai considerar que a ejaculação foi precoce, de fato, se esse homem se sentir desconfortável após a ejaculação, ou seja, se ele se sentir mal após isso, porque ele queria ficar mais tempo, e se ele sentir uma perda de controle dos estímulos do próprio corpo. Ou seja, ele sente que ele não consegue de maneira alguma segurar a ejaculação. Ele não tem controle. É como se fosse algo inerente a ele. Então, é um tempo menor, mas os agravantes são: me sinto muito frustrado, desconfortável, até com vergonha, me sinto mal com isso, queria conseguir durar mais, me decepciono. E também eu sinto que eu perco totalmente o controle, é como se eu não pudesse controlar minimamente. Não adianta fazer nada, não adianta pensar em outra coisa, não adianta nada, não consigo controlar. Se junta esses três fatores aqui, por exemplo, juntou esses dois fatores, sinto vergonha e tenho descontrole, e eu duro 2 minutos, pode-se considerar ejaculação precoce. Dura 3 minutos, mas sente que perde o controle e fica frustrado depois do orgasmo, pode-se considerar ejaculação precoce. E aí a gente tem dois grandes tipos, né, de ejaculação precoce. A ejaculação precoce que se chama ejaculação precoce primária e a secundária. Vamos dizer que a primária é aquela que você já sofre com esse transtorno desde a sua primeira experiência sexual. Então, desde a primeira vez que você teve relações, você já teve essa precocidade e isso se manifestou de maneira desconfortável, isso foi uma perda de controle, ou seja, desde a primeira vez. E o segundo é quando antes você não tinha queixa sobre isso e ao longo de uma vida você adquiriu por problemas em relação à pornografia, problemas em relação ao gerenciamento do estresse e ansiedade no momento íntimo, experiências sexuais traumáticas ou muito ruins, condicionamentos de uma vida bem bagunçada emocionalmente e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Pensa mais ou menos no tempo que você tem de relação íntima, tá? Pensa aí, né, provavelmente abaixo dos 5 minutos, se você tá vendo esse vídeo e quer saber. Se você está se sentindo desconfortável depois do orgasmo, queria durar mais, mas não consegue de jeito nenhum, porque você sente que perde controle, muito provavelmente você pode ser enquadrado como um caso de ejaculação precoce. Isso aqui vai acabar sendo muito particular, tá? Se você chegar num urologista, eu sou terapeuta, eu falo aqui da parte emocional, beleza? Se você chegar num urologista e falar para ele, cara, eu duro 5 minutos, mas eu estou plenamente insatisfeito, ele vai dizer assim, cara, você não sofre de ejaculação precoce, mas a gente pode fazer um trabalho aqui para você tentar melhorar o seu desempenho.
porque 5 minutos, 6, 7 minutos não é considerado ejaculação precoce. Mas se você sente frustração depois do orgasmo e sente que perde o controle do seu momento íntimo ali na hora H, você pode ser enquadrado também nesse perfil. Mas vamos levar em consideração aqui um curto tempo, aí até 3 minutos. Vamos levar em consideração aqui um homem que se sente frustrado após o orgasmo. Vamos considerar um homem que tem a sensação da perda de controle, ou seja, não consegue segurar de jeito nenhum. E aí normalmente vai durar muito pouco tempo, beleza? Esse teste é um teste de autopercepção, não é um teste de marcar alternativas, é de tentar te entender, beleza? E aqui a gente vai falar agora do qual que é a principal causa de ejaculação precoce hoje, tá? Nós temos todo um quadro clínico de ejaculação precoce que vem como efeito colateral de algumas doenças, tá? Temos também a parte muscular, que tem a ver ali com os músculos da região pélvica, que pelo seu enfraquecimento ou pelo não fortalecimento dessa musculatura, você tem um total descontrole da sua região pélvica, e aí eu indico para você buscar um fisioterapeuta pélvico para te ajudar nessa parte. Mas tem um fator que ele é crucial de ser analisado nos casos de ejaculação precoce, que muita gente simplesmente ignora isso, tá? Que é o fator emocional, o fator mental. O que acontece? Aí a gente vai ver casos aqui, por exemplo, que eu recebo aqui no consultório, de homens que já tentaram de tudo para resolver, inclusive procedimento cirúrgico, se utilizar de estratégias para tirar a sensibilidade do órgão, e não adianta, porque o que acontece? O homem se condiciona ao longo da vida, pelo menos a grande maioria deles, a usar a masturbação como uma válvula de escape para ansiedade, estresse e problemas da vida. É uma maneira de sentir prazer e se conectar com algo diferente, como se fosse desopilar. O problema é que o comportamento masturbatório masculino é um comportamento que traz, entre aspas, vergonha. Ninguém gosta de ser pego no flagra. Então, desde muito cedo, normalmente o homem se masturba muito rápido, então ele busca aquele momento de prazer meio escondido, rápido, com estímulos extremos para conseguir logo se livrar daquilo. E esse condicionamento da mente sexual, esse condicionamento intimamente sexual, condicionado ao orgasmo rápido, vira uma espécie de condicionamento sexual prático. Então, quando você vai para o momento íntimo, o seu cérebro já se prepara para ejacular rápido, porque você foi programado assim. Uma outra questão que está associada ao lado emocional da ejaculação precoce é que quando você se masturba assistindo pornografia, você tem controle sobre os estímulos visuais, você controla os vídeos, você controla a força que você faz com a mão e você controla a velocidade, você controla a temperatura, você controla o lugar, você tem controle sobre todas as variáveis, porque você está ali no seu momento de prazer individual. Quando você vai para uma relação íntima, você não tem controle de absolutamente nada. Você não tem controle do corpo da outra pessoa, não tem controle exatamente do que vai acontecer, não tem controle da velocidade que a pessoa, se ela vai parar na hora que você pedir, se ela não vai, você não tem controle sobre aquelas sensações. E isso torna o seu cérebro, entre aspas, despreparado para lidar com aquilo, porque você está condicionado à masturbação com pornografia, ao estímulo mais rápido, a ter controle sobre tudo. A gente vai ter também casos de ejaculação precoce associado ao medo de não dar conta. E esse medo de não dar conta eleva o nível de ansiedade. Esse nível de ansiedade alto traz muita tensão física, e essa tensão física é aliviada pelo seu sistema nervoso muito rápido através do orgasmo. Porque lembra que você condicionou sua mente a aliviar a tensão e o estresse através da masturbação com pornografia? Então esse caminho para o seu cérebro já é muito fácil, muito simples, e ele simplesmente libera o orgasmo antes mesmo da relação começar. Então, são grandes as chances de que você sofra de ejaculação precoce por causas emocionais ou condicionativas, ou condicionadas, enfim. É importante você fazer a avaliação com um médico, tá? Mas se na hora da masturbação você funciona bem e na hora H você perde totalmente o controle, muito provavelmente não é uma questão física ou fisiológica, e sim uma questão mais voltada ao lado emocional. Tomar pílulas, remédios aí não vai adiantar muita coisa para caso de ejaculação precoce, porque aí a gente está falando de uma questão emocional.
sempre faça uma avaliação médica, vai no urologista, vai no fisioterapeuta pélvico e se verificar que nada disso tem ligação com o seu quadro, só sobra o lado emocional. E quando for o lado emocional a sua suspeita, quando você acha, olha, eu acho que é emocional, ansiedade, medo de não dar conta, condicionamentos associados à pornografia, aí que eu vou te ajudar. E eu deixei aqui no link da descrição e também no comentário fixado uma aula de 10 minutos para te explicar como se livrar da ejaculação precoce de causa emocional sem nenhum remédio, fazendo tudo aí da sua casa, sem precisar falar com ninguém. Essa aula está disponível gratuitamente aqui abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve no canal, assinala o sininho das notificações, ativa o sininho para justamente você receber meu próximo vídeo, que vai sair em breve e eu quero te ajudar. O recado está dado, espero que esse teste tenha te ajudado. Lembra de olhar a aula que está aqui abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!